Bom, esse foi simplesmente o melhor episódio da série. Galera, não tem o que falar. Teve invasão na Terra do Nunca, teve nascimento de um novo xenomorfo, olha isso, cara. O plano do Kish em ação, traição e até um contato direto com o olho. Será que esse olho tem alguma missão pessoal? Ou será que ele é só um alienígena sanguinário? E a Marcy, será que ela vai tacar fogo na Terra do Nunca? Vamos conferir cada detalhe do penúltimo episódio de Alien Earth. Vamos lá. NS Trunks, Peter aqui! Galera, esse episódio respondeu várias dúvidas, né, sobre traidores, a ligação da Marcy com o xenomorfo, a forma como o irmão dela enxerga ela, o plano do Kish. No final das contas, ele deixou um gancho pro último episódio, né, que confirma tudo que a gente tem teorizado desde o começo, que o olho pode ser o verdadeiro vilão. Eu tenho falado isso pra vocês. Será que é isso mesmo? Calma, vou explicar meu ponto de vista, mas antes, se puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente tá com tanto quadro novo, com tanta ideia nova pra trazer pra vocês, sempre olhando os comentários de vocês, que pra gente é super importante. Aliás, a gente muda o conteúdo conforme os comentários de vocês. Tem quadros novos, como o Enes Curiosidades, tá super bom também, e a gente sempre pede pra vocês, se vocês puderem, ajuda a gente no IBEST. Os links das nossas categorias estão aqui embaixo. Se você não vota na gente, a gente não tem mais com quem pedir ajuda. Só você que tá desse lado aí, vendo um cara chato falar, pedindo alguma coisa, né, quer ir logo pro conteúdo, só você pode ajudar a gente, dando um votinho. É só clicar aqui e confirmar na outra página pra cada categoria. E muito obrigado, pois já pensou, a gente ganha. Tamo junto, vamos lá. Kish planejou tudo. Bom, o plano do Kish foi uma das coisas mais legais do episódio. Ele deixou o Smee e o Ash completarem a missão deles com o Morrow, né? E no final ele foi lá e pegou todo mundo. Em tese foi uma estratégia muito boa, né? Que funcionou, mas completamente desumana. O Kish, ele permitiu que o Arthur fosse infectado. Ele deixou que o laboratório continuasse um caos até eles chegarem. Ele podia ter fechado aquela jaula dos ovos xenomorfos antes, usando o tablet dele? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Ele também escondeu do Cavalier que o Arthur foi levado pelo Eric, né? Outro detalhe muito importante, quando o Kish mostra que o olho empurrou o Isaac pra morte, ele fez o Cavalier focar completamente no olho o resto do episódio. Ele deixou de lado a invasão do Yutani pra tentar entender melhor o olho. Então, de fato, o Kish fez algo que contribuiu com a Prodigy. Ele prendeu os invasores e ainda capturou outro espécime de xenomorfo, né? Mas se a gente for olhar por outro ângulo, pô, ele deixou um híbrido de bilhões de dólares morrer. E ele colocou mais 2 híbridos em perigo. Eles poderiam ter sido fuzilados pelo Morrow. E por que tudo isso? Bom, tem a teoria de que no fundo ele e o Morrow podem estar armando algum plano. Só que a série estaria escondendo ao máximo isso pra depois mostrar um baita plot twist. Só que depois desse episódio, cara, acho que uma lógica é que o Kish odeia os híbridos. Ele não queria que o Hermit levasse a irmã dele pra fora dizendo que ela era como uma estrela, sabe? Ou seja, ele reconhece que os híbridos são seres extremamente poderosos. Mas por que ele não queria que ela fosse levada da ilha? Será mesmo porque ela é propriedade da Prodigy? Ou será que é porque ele não quer que essa tecnologia se espalhe pelo mundo? Pra gente entender melhor, a gente tem que voltar pra conversa que o Morrow e o Kish tiveram no elevador. O Morrow fala sobre a Prodigy criar os híbridos e deixar o Kish obsoleto. Como, por exemplo, se as TVs de tubo tivessem a chance de estragar o lançamento de uma TV de plasma, sabe? Ou o videocassete pudesse impedir a chegada do DVD. Talvez essa seja a motivação do Kish. Ele sabe que ele vai ficar obsoleto, por isso que ele tá colocando os híbridos em perigo. Essa é a principal teoria sobre ele. Mas agora que a gente falou sobre o Kish, né? Antes de seguir, eu preciso comentar que os momentos finais do Arthur, pô, foram muito tristes. Pô, galera, o cara meio que se considerava o pai dos híbridos. Ele queria que eles pudessem fugir da Terra do Nunca. Mas no final ele foi enganado por eles e morreu. Eu sei, o Arthur não é um santo, mas dentro do contexto, ele é um dos poucos que se importava com os híbridos de verdade. Ah, eu não sei se vocês já repararam, mas aquela cena que o Arthur se separa do facehugger, ele fica meio confuso, é uma referência direta ao Kane, o primeiro infectado lá em Alien, no 8º Passageiro. O Kane era um oficial executivo da nave Nostromo, e depois que o facehugger sai da cara dele, ele acorda sem se lembrar de nada. Foi uma bela referência, e mesmo em contexto diferente, pô, o fim foi o mesmo. E pouco depois, um estoura-peito saiu do corpo do Arthur e saiu correndo pro mato. Eu não sei vocês, cara, mas mesmo sendo nojento o nascimento de um estoura-peito, eu sempre achei engraçado o jeito que ele sai rastejando, sabe? Assim, tipo que nem uma cobrinha. Mas enfim, eu achei que esse xenomorfo que saiu do Arthur iria ser o maior vilão do último episódio. Mas pelo visto, os xenomorfos não são o maior perigo dessa ilha. A morte da Nibs. Bom, a Marcy resolveu fugir da ilha junto com o irmão, mas com uma condição. Era ele levar os outros híbridos. Eu só achei estranho que, tipo, logo depois dela ter dito que não deixaria ninguém pra trás, ela se contentou em levar só a Nibs. Vocês repararam nisso também? E o episódio mostrou uma das coisas mais importantes pra narrativa dos híbridos. O cemitério das crianças. Porque lá a Marcy, o Hermit e a Nibs entenderam que eles não são mais as crianças que eles eram antes. O Hermit sentiu a morte da irmã quando viu o túmulo dela. É como se fechasse um ciclo. Como se ele precisasse ver o túmulo da irmã dele para entender que a Wendy é só um híbrido com a cópia da Marcy. A própria Marcy se sentiu estranha quando olhou pro túmulo. É como se ela e a Nibs também soubessem o que eles são. Pode ser que a série prove que os híbridos são as crianças em outros corpos.
mas pelo menos pra mim, eles são só cópias. As crianças morreram mesmo e só copiaram elas para um corpo novo. Morreram e foram clonadas, é isso. E assim, essa estranheza que o Hermit sentiu quando viu o túmulo só aumenta. Quando a Marcy chama o Alien pra matar os soldados, dá pra ver que o Hermit tá muito desconfiado dela. Dá pra ver no rosto dele que ele tá preocupado com o que a Marcy vai fazer com aquele xenomorfo. E olha, cara, eu vi muitos acharem ruim a ideia do xenomorfo ficar bonzinho, de verdade. E eu também acho, se ele ficar igual, tipo, a Blue de Jurassic World, que é um Velociraptor amiguinho da galera, tipo, vai estragar a ameaça que o xenomorfo representa. Eu penso assim, sabe, com tantos aliens mais perigosos, o xenomorfo pode virar, tipo, só um cão de guarda do espaço. Mas eu não acho que é isso que a série vai mostrar. Na verdade, o xenomorfo tá sendo o que ele sempre foi na franquia, uma arma biológica. Eu sei que o passado da espécie é um mistério. A gente não sabe, a gente não conhece o passado da espécie. Só que existem várias teorias que os engenheiros usavam os xenomorfos como se fosse uma arma de extinção. Ah, Pedro, mas quem criou o xenomorfo foi o David. Bom, na verdade existe uma controvérsia nisso aí, porque muita gente acredita que na verdade o David só conseguiu recriar a arma que os engenheiros já conheciam. Ou melhor, a espécie que eles veneravam ou algo do tipo. Em Prometheus, tipo, é possível se ver um mural que parece um xenomorfo primitivo, ou talvez um Deacon. Eu sei que, né, que não são exatamente a mesma coisa, mas tipo, no final das contas, são armas biológicas que surgem por causa do patógeno negro, entende? E pra mim é isso que o xenomorfo vai ser em Alien Earth. Armas nas mãos da Marcy e do olho. Sim, galera, eu vou explicar isso melhor pra vocês, mas antes eu só queria dizer que a Marcy tem todos os motivos pra odiar os humanos. Depois que ela viu o irmão dela matar a Nips, tem grande chance dela romper completamente o laço dela com os humanos, até porque o Hermit era o único humano que ela confiava na ilha. E essa cena também deixou claro que mesmo estando ferrado, o Hermit escolheu ficar do lado dos humanos. Então pode ser que ele não olhe mais pra Marcy como se ela fosse a irmã dele. Marcy versus o olho. Bom, enquanto o mundo acabava na Terra do Nunca, o Cavalier resolveu conversar com o olho. E pra mim, essa foi a coisa mais legal do episódio. Isso aí que eu tô falando agora. A primeira coisa que ele fez pra entender se o olho é mesmo inteligente é mostrar o pi pra ele e pedir que ele complete os números. E o que o número pi é? O número pi é aquela coisa lá que mede, aquela constante matemática que representa aquela razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dela, sendo aproximadamente 3,14159. A matemática não é inventada, ela é descoberta. Então, se a criatura soubesse, ela ia provar que é inteligente. Mas ele foi além de mostrar que sabe. Ele zombou do Cavalier e mostrou que estava pé da vida com ele. O olho tinha que responder com 1, 5 e 9, entende? Para completar a constante. Mas depois de bater a pata no chão, o número de vezes que representa o 1 e 5, no 9 ele simplesmente solta um barro na jaula, cara. Exatamente isso. E o Cavalier entendeu o recado. Só que agora quer conversar com o olho. É tudo que o olho quer. Um corpo mais inteligente e funcional. Pra quê? Isso eu ainda não sei, mas com certeza o olho é a coisa mais interessante que a série tem até agora. Isso é um ponto muito positivo, porque eles estão mostrando que o universo de Alien é gigantesco. Tem várias criaturas assustadoras nele. Não tem só o xenomorfo que a gente conhece. Agora a questão que fica é, em quem que o Cavalier vai colocar aquele olho? Ó, ele descartou a ideia de colocar o olho em cientistas. Ele queria alguém com QI mais baixo. Então provavelmente ele vai tentar colocar o olho no Hermit. Eu sei que tem vários soldados da Yutani na ilha que poderiam ser usados como cobaia, né? Ou até mesmo a Doutora Silva. Mas pra narrativa da série, faz muito mais sentido ele usar o olho no Hermit. Até mesmo pra ter um confronto direto com a Marcy. Bom, pode ser que dê errado e o olho entre no corpo do Cavalier. Mas isso jogaria fora a chance, cara, do olho conversar com ele. E isso é metade da curiosidade que eu tenho na série, que é tipo, na boa, eu quero muito ver isso. Eu quero ver, cara, esse é texto safado explicando o objetivo dele, a gente precisa disso. A gente tá falando aqui sobre ele conversar, mas tem um detalhe. O olho já teve no corpo de humano na série e não falou. Lá no começo, quando ele entra no corpo do engenheiro da nave. Será mesmo que o olho é capaz de falar no corpo de um humano? Bom, pelo menos no gato e na ovelha ele foi capaz de emitir o som da espécie. Mas e falar? Porque vai além de emitir sons, envolve a linguagem em si. Será que o olho aprendeu a falar durante o tempo que ele ficou com as pessoas na Terra do Nunca? Ah, Pedro, mas ele chamou o xenomorfo no começo da série. Sim, mas aquilo pareceu mais um urro do que a linguagem dos xenomorfos. É como se ele usasse as cordas vocais do humano para emitir aquele som. Mas não é um idioma específico, percebe? Não é uma coisa que um humano entenderia. Pelo menos não parecia. Eu espero que ele seja capaz de falar. Pô, vai ser maneiro demais se ele, se ele explicar de onde que ele veio e qual é o plano dele. Já parou pra pensar que ele talvez não seja só um bicho assassino? Talvez ele só queira concluir alguma missão pessoal? Uma coisa é fato, se ele for capaz de usar as cordas vocais humanas para aprender a falar com humanos, cara, ele pode ser capaz de falar com xenomorfos também. Pode ser o intérprete, né, entre humanos e xenomorfos. E agora a gente tem 2 xenomorfos na série. O da Marcy, que tá grande, né? E o outro que acabou de nascer. E se ele pegar o outro xenomorfo pra usar como arma? E se ele e a Marcy brincarem de Pokémon usando 2 xenomorfos? Porra, cara, isso é maneiro. Ainda mais se ele entrar no corpo do Hermit, pô, vai ser sinistro pra caramba. Ó, tem muito mistério em volta desse olho. Pra mim, é o que tá fazendo a série ser tão boa. É isso aí, cara. Esse mistério que a gente quer descobrir, quer desvendar.
Sem falar naquela planta esquisita que até agora não mostrou o que ela faz. E assim, eu sei, né? O Xenomorph em si não teve um papel principal na série. Mas mesmo assim ela tá boa pra caramba. Tipo, teve um ou outro episódio chato, mas no geral, Eleanor, porra, tá boa pra caraca. Semana que vem sai o último episódio. Quero muito saber se eles vão finalizar a história ou se vão deixar brecha pra outra temporada. Eu não sei se vocês lembram, mas o showrunner da série, o Noah Hawley, ele disse que é possível que a série tenha uma segunda temporada. E que a partir dela eles bolem uma história pra ainda mais temporadas. Mas tudo vai depender do sucesso da primeira temporada. O que eu acho que já aconteceu. A série é top 10 no Disney Plus desde que começou. Só fico na dúvida se eles vão realmente encaixar essa série no cânone da franquia Alien, né? E se esses xenomorfos vão continuar vivos na Terra. Mas isso é papo para outro vídeo. Ó, deixei aqui embaixo os links pra vocês ajudarem a gente no IBEST, na votação do IBEST. É só um empurrãozinho em cada categoria. Se você acha que você não vai votar em todos, começa de baixo pra cima, começa aleatório. Que isso pode ajudar a gente em todas as categorias. E muito obrigado. Você é fera demais, cara. Porque é você que faz isso tudo acontecer. Você acha que não, mas nós somos uma comunidade. A comunidade tem muita força. Obrigado por isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Você tá inscrito nesse canal? Não tô, Pedro. Então se inscreve, cara. Aqui é um canal que fala de cultura pop no geral. Cultura pop não é mais nicho, não é entretenimento. Aqui a gente tem de tudo de cultura pop. Eu sou só um porta-voz disso. Obrigado por participar disso. Ativa o sininho pra você não perder nada. Valeu, galera. Fui! Uhul!